sobre a morte. Agora o tema sobre a morte, né? Nós encerramos já então, né, o tema da natureza humana. Você pode estar acompanhando as playlists anteriores. Nós vamos agora começar com um novo tema. O novo tema agora é referente à morte, estudos doutrinários. O tema a seguir, referente sobre a morte. Vamos começar? Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 ao versículo 26. Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 26. Está escrito assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Muito forte. Vamos continuar. Todo ser humano, tanto crente quanto incrédulo, presta atenção. Todo ser humano, tanto crente quanto incrédulo, está sujeito à morte. A palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia. Você sabia disso? A palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia. Você sabia que a palavra morte tem mais de um sentido na Bíblia? É importante para o crente compreender os vários sentidos do termo morte. É importante para o crente compreender os vários sentidos do termo morte. A morte como resultado do pecado, olha só. A morte como resultado do pecado. A morte como resultado do pecado. Vamos lá. Gênesis capítulo 2 ao capítulo 3 ensina, onde nós lemos, Gênesis capítulo 2 ao 13 ensina que a morte penetrou no mundo por causa do pecado. Nossos primeiros pais foram criados capazes de viverem para sempre. Meu Deus, é verdade. Adão e Eva foram criados para viver para sempre. É verdade. Ao desobedecerem o mandamento de Deus, que era não comerem o fruto da árvore proibida, né? Como nós já estudamos, eles tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado. O que é penalidade? A morte. Então, eles tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado, que é a morte. Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Para quem falou, né? Se você sabia que existia mais de um termo, a palavra morte existia diversos termos, né? Sim, um dos termos é a morte física. Então, Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Deus colocará a árvore da vida no jardim do Éden, para que ao comer continuamente dela, o ser humano nunca morresse. Olha só. Deus coloca a árvore, então, no jardim do Éden, né? Coloca ali no jardim do Éden a árvore da vida, para que assim, quando eles comessem dessa árvore da vida, eles nunca mais viessem a morrer. Como nós lemos lá em Gênesis 2:9, né? Mas depois de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, a árvore proibida, né? Que Deus disse, desta árvore, porém, não comereis. Né? Não comereis da árvore do fruto proibido, ou seja,
não sejam conhecedores do bem e do mal. Deus não falou assim porque certamente teriam dúvida, mas o que é ser conhecedor do bem e do mal? Não, eles não iriam questionar Deus porque não haveria questionamento, porque Deus não criou o ser humano com questionamento. Deus criou o ser humano para viver em paz e feliz. Então, se Deus cria o ser humano para viver em paz e feliz, se Deus cria o ser humano para viver em paz e feliz, certamente ele não teria algum pensamento de por que não. Ele não teria o pensamento de questionar a Deus. Esse questionamento veio depois do pecado. Porque se não houvesse o pecado, só de estar na presença de Deus, como Adão e Eva estavam, todas as dúvidas eram correspondidas. Porém, quando o ser humano é destituído da glória de Deus, já diz tudo. Como ele foi destituído da glória de Deus, certamente passa a ter dúvidas, até mesmo sobre a sua existência. Porque não está em contato total com aquele que criou a sua alma, para que possa responder através de sentir apenas a presença dele. De simplesmente sentir a presença dele. Não apenas, mas simplesmente de poder sentir a presença daquele que criou a sua própria alma, certamente, por ter ele criado a sua alma, ele já responde tudo através de você simplesmente estar perto dele. Porque quando o ser humano é destituído da glória de Deus, ele passa a ter dúvidas, passa a não entender as coisas, porque aquele que criou o entendimento é o mesmo que nos daria este mesmo entendimento, se nós estivéssemos junto com ele. Então nós estamos entendendo aqui que a morte física, mental, né, mente, ó, tá aqui no corpo, cérebro, a morte física, depois que a gente também perde, né, a vida aqui, o corpo apodrece, ou seja, a morte física, aí então o corpo apodrecendo, volta para o pó, houve a morte física no corpo. A mente se escurece, a mente se desliga, né? A mente deste corpo se desliga, a morte física. Então, quando eles não comessem mais do fruto da árvore da vida, eles não iriam viver mais, porque a árvore da vida, quem dá vida a eles, já diz tudo, a árvore da vida. Então, se não tem mais a árvore da vida, agora, se eles comeram o fruto do bem e do mal, eles são conhecedores do bem e do mal. E aí então Deus disse para eles não fazer isso, porque eles não poderiam descobrir aquilo que Deus conhece de mal. Por exemplo, se Deus criou o inferno, Deus criou o mal, criou os sentimentos ruins, os maus pensamentos e tudo demais, não quer dizer que Deus criou os maus pensamentos, por mais que sim, Ele que criou tudo. Não, é que Deus criou o pecado como uma maneira de mostrar quando a pessoa decide fazer o mal, para que assim ela esteja recebendo aquilo que ela plantou. Assim também nós estudamos que se Caim tivesse com inveja do seu irmão, que ele ficou com inveja e ciúmes, Deus disse para Caim, certamente que o pecado agora jaz à porta. Se tu der lugar para o pecado, tu vai ter que saber dominar ele. E eis que acontece o quê? Caim não consegue dominar o seu pecado e mata seu irmão Abel. Então o que nós estamos entendendo agora? Que por conta disso, eles descobriram o mal. E não conseguiriam dominar este mal, porque só Deus para dominar o mal. Por eles conhecerem o bem e o mal, eles não conseguiriam dominar nem o mal contra o próprio Deus, ao qual Caim fez um mal para o seu próprio Deus, através de matar o seu irmão Abel, ao qual nós lemos aqui, que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos. Caim não amou o seu próximo. Então, por isso que o ser humano foi destituído da glória de Deus. Por quê? Porque Deus já sabia que se ele comesse aquele fruto, o ser humano teria que se afastar dele. Então, certamente, Deus está lá no seu alto e sublime trono, e não mais com o ser humano. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, que hoje nós podemos ter a mesma intimidade que poderia ter tido Adão, se não tivesse comido do fruto proibido. Porque eis que Jesus Cristo agora é o pão que Deus nos dá todos os dias, o pão nosso de cada dia, que é mais valioso que este fruto que Adão e Eva tinham da árvore da vida. Por quê? Mais valioso por quê? Porque Jesus é a vida e vida com abundância. Se nós temos Jesus, mesmo que estivermos mortos, viveremos, ressuscitaremos com Ele. Jesus falou, todos que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certamente nós temos vida e vida com abundância, porque nós temos Jesus, o dono da vida.
Então nos alegremos com isso, porque nem Adão e Eva puderam ter essa chance. Mas sim, Jesus também pode salvar e pôde salvar Adão e Eva, por conta de muitos séculos depois ele ter morrido pelos pecados do próprio Adão e Eva. Olha o amor de Deus. Deus não fez isso pelos demônios. Deus não fez isso pelos anjos caídos, mas fez por nós. Por que os anjos caídos não têm mais jeito e para nós ainda tem? Porque isso comprova de que nós fomos enganados pela serpente. A Bíblia diz que Eva foi enganada pela serpente. Se a serpente enganou Eva, certamente Satanás, quando fez o que fez e enganou os anjos lá no céu, os anjos já conseguiam entender coisas que nós não entendíamos. Então Deus viu também, porque Deus ele coloca tudo sob balança, e Deus viu o quê? É justo que o ser humano seja salvo, porque ele foi enganado. É justo que eles sejam salvos, mas agora eu te pergunto, é justo enviar o seu filho sem pecado? É justo? Não é justo, mas é justificável. O que significa isso? Jesus aceitou. E ele disse, eu vim para obedecer à vontade do meu Pai, ou seja, ele aceitou. Ah, mas é claro, ele é Jesus, não vai aceitar. Ele é Jesus, ele vai aceitar. Mas a Bíblia também diz que o seu Pai o abandonou. Não quer dizer que abandonou de nunca mais querer saber do seu filho, não. É abandonou naquela ocasião. Talvez Deus não estaria a dispor de ver ali o que seu filho iria passar. Deus chorou, o Espírito de Deus chorou. Com certeza nós vamos entender isso. Porque se Jesus chorou sendo ele unigênito, certamente quanto mais Deus chorou também por ele. E eis que ele orou 3 vezes. Eu vou entrar nesse detalhe, eu sei que não tem muito a ver aqui, mas envolve a morte de Jesus. A primeira morte que ocorre ali, a gente vê o sangue de Jesus escorrendo sobre a sua testa lá no jardim do Getsêmani, onde Jesus ora diversas vezes a mesma oração, em que ele diz que se possível fosse que Deus livrasse ele daquele fardo, livrasse ele daquele cálice, de beber daquele cálice, de sangue, de pecado. Jesus sendo puro, perfeito, nosso amado mestre lindo Jesus, por ele ser perfeito, a Bíblia vai nos relatar, é como se a testa dele rasgasse e começasse a sangrar, porque a preocupação que ele estava, o nervosismo, isso simboliza que Deus o abandonou. Isso simboliza que Jesus estava 100% carne naquele momento. Isso simboliza que ele estava o Espírito de Jesus e também o Espírito Santo. Então, quem estava ali com Jesus era o Espírito Santo. O Espírito Santo consolava Jesus e dizia, vai, é por eles. E eis que o Espírito Santo faz Jesus olhar para mim e para você. E eis que Jesus vai ali e vê os discípulos dormindo, ou seja, realmente ele estava sozinho. Até no momento em que orou pelos próprios discípulos que estavam ali, ou seja, pela humanidade. E eis que Jesus Cristo se encontra sozinho e ele faz a segunda oração novamente, as mesmas orações. Agora, se Deus o abandonou, onde estava a força de Jesus? Na oração. Porque a Bíblia diz que ele ficou em silêncio todas as vezes que ele foi chicoteado, cuspido, arrancaram a barba dele pela carne. Eu sou barbudo, eu puxando aqui dói. Eles não só puxaram, como eles arrancaram a barba de Jesus. Saiu a pele, a carne. Arrancaram a barba de Jesus. E tudo isso ele aguentou calado. Sabe por quê? Porque ele disse assim, Pai, se quiseres, afaste de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Quando ele viu que não foi tirado o cálice de sangue dele, porque isso era a confirmação quando arrancaram a barba dele, quando bateram nele, ele viu, seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele entendeu assim, que a vontade de Deus estava sendo cumprida, porque ele orou e as palavras dele foram respondidas. Deus respondeu através dos açoites e de toda forma de maldade que o ser humano pudesse fazer com Jesus. Por mim e por você. Por Eva e por Adão.
desde o jardim. Tudo porque eles se deixaram enganar pela serpente que é Satanás. E é esse o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Eis que Jesus também teve que ser morto pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, ele pagando pelos nossos pecados, ele seria também obrigado pela lei de Deus, pela lei celeste, pela lei espiritual, ser morto também. Por quê? Porque ele estava carregando os nossos pecados. Se ele é vida e vida com abundância, ele não pode morrer. Mas se ele carrega os nossos pecados, é obrigatoriamente morrer. Então ele teve que morrer para se cumprir que o salário do pecado é a morte. E se ele morreu, para cumprir que agora você não tem mais morte, você tem vida, porque ele já pagou por você. Ele já morreu pelos seus pecados, então certamente agora você tem vida, porque se você tem Jesus, você crê nele, que ele fez isso por você, agora você tendo ele, você tem a vida, porque ele já pagou por você. Foi um alto preço, e foi preço de sangue. E tinha que ser sangue inocente, sangue puro. Satanás mesmo sabia disso, Satanás conhecia as leis espirituais de Deus. Se não fosse alguém puro, não poderia. Nem Moisés, nem ninguém, nenhum ser humano conseguiria. Porque todos eram filhos de Adão e Eva, são genealogia de Adão e Eva. Certamente Adão e Eva estavam em pecado, todos os demais estariam também. Só alguém mesmo. Aí Deus viu. Não é justo, mas é justificável. Justifica o pecado de Adão e Eva. Que amor é esse? Quem pode explicar o amor de Deus? Enviou o seu único filho unigênito para morrer em nosso lugar. Que linda história, né? Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que então ele vai, a Bíblia diz que ele, quando morre, ele vai até o inferno. Jesus vai até o inferno. E imagina Jesus no inferno, né? Porque se no inferno tem pessoas lá sofrendo, né? Almas sofrendo, demônios batendo nas almas, anjos caídos lá, e o fogo todo o tempo, né? Fogo e fogo e fogo, escuridão. Só o que ilumina lá é o fogo e os gritos das pessoas. Nem Satanás deve suportar aquele lugar, jamais. Mas eis que eu imagino que tudo fica em silêncio. Ninguém mais apanha. A luz de Jesus resplandece o inferno. E a Bíblia diz que Jesus toma das garras de Satanás a chave da vida e da morte, que Adão e Eva perderam lá no jardim. Olha quanto tempo se passou até nascer Jesus. Quantas coisas tinham que acontecer para nascer Jesus no tempo certo, no dia certo, na hora certa, para que pudesse se cumprir até mesmo a sua morte, na hora certa, no dia certo. Para que assim então ele tomasse na hora certa das garras de Satanás a chave da vida e da morte que Adão e Eva perderam no jardim. E aí então o nosso amado Mestre Jesus ressuscita no terceiro dia. E ainda diz assim, ó, feliz, irmãos, muito feliz, ele diz assim, ó, oh, eis que agora tem comigo a chave da vida e da morte. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Porque se vocês creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque aquele que morrer não desce mais para o inferno. Porque ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas ainda que esteja morto, viverá com Cristo, que venceu o pecado, que venceu a morte. E agora quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas que passaram, se passaram. Eis que agora tudo se fez novo. Então, se você está caminhando para viver por esse Cristo, você escolheu, você tomou a melhor decisão da sua vida. Porque você agora tem uma vida não somente da sua vida aqui, mas a eterna. Glória a Deus. Então, depois que Adão e Eva comem do fruto proibido, eis que diz, és pó, e em pó te tornarás. Por que Deus disse isso? Porque certamente nós lemos e estudamos em Gênesis que Deus criou Adão e Eva do pó. Adão, Deus criou do pó. O pó da terra o formou, porque Adão é da terra.
É aqui do planeta Terra. Deus criou o planeta Terra, todas as coisas para nós, seres humanos. Mas eis que quando ele come do fruto proibido, eis que agora Deus diz, és pó e em pó te tornarás. O que Deus quis dizer com isso? Que eles iriam morrer. Só que olha o que diz depois na sequência, aqui no estudo. Eles não morreram fisicamente no dia em que comeram, mas ficaram sujeitos à lei da morte, como resultado da maldição divina. Adão e Eva também morreram no sentido moral. Ei, irmãos. Também Deus advertia Adão que se comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Nós lemos lá em Gênesis 2:17. Adão e sua esposa não morreram fisicamente naquele dia, mas moralmente sim. Sim. A sua natureza tornou-se pecaminosa. A sua natureza tornou-se pecaminosa. Lembra que estava comentando agora, anteriormente aqui? A partir de Adão e Eva, todos nasceram com uma natureza pecaminosa. Aí, ó. Nós estávamos comentando sobre isso também. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 8, versículo 5 a 8. Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8. Vamos ler. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que quer dizer isso? Nós estamos falando agora aqui que aqueles que são segundo a carne, aqueles que ainda estão se agradando dos seus pecados, das suas iniquidades, inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, continuam a pecar. Continuam a ir para o lado da esquerda, vão se inclinando para a esquerda, sim, eu quero isso, e não querem as coisas do Espírito. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, aqueles que têm um caráter, aqueles que possuem a moral, né? Possuem ainda a moral de Cristo, ou que ainda se esforçam a manter a moral de Cristo, porque sabem quem eram antes de conhecer Jesus, de conhecer a Bíblia, antes de estar conhecendo esses ensinos que estamos aprendendo agora. Então, certamente, essa pessoa já passa agora a se inclinar para a coisa do Espírito. Não só se inclinar, como até mesmo se colocar de joelho, ou os prantos aos pés de Jesus. Porque já busca ter um caráter diferente, reconhece que é pecador, reconhece que o que fazer é errado, e aí então começa a ter uma vida com Deus, na obediência da palavra de Deus, no caráter de Cristo Jesus. Uma tendência de seguir seu próprio caminho egoísta, ou seja, ao contrário do caminho que Deus quer para nós. Então, ao contrário do que Deus quer para nós e nosso próximo, que Deus quer que nós venhamos ter com o nosso próximo. Vamos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Vamos ler. Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. Vamos ler. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. O que quer dizer isso, todos? Como assim? Eu vou explicar aqui. Está dizendo assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Está escrito também no versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. No sentido do mundo. Tem nós somos assim. Nós somos justos. Sim, nós somos. Nós buscamos a Deus. Sim, mas então por que está dizendo que não há ninguém que entenda? Não há ninguém que busque a Deus. Quando Paulo está dizendo isso, na carta aos Romanos,
Paulo está se direcionando aos mundanos, aos iníquos, porque certamente quem entenderia isso? Paulo não escreveria isso para os santos. Paulo estava escrevendo para o povo romano, aos romanos. Carta aos romanos, ao povo romano. Paulo está dizendo que lá em Roma não há ninguém. Não há ninguém que seja justo, porque a carta é para os romanos. Então está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então estes são aqueles que inclinam para o mal. São igual àquele povo em que Paulo estava se direcionando. Paulo estava escrevendo essa carta para os iníquos. Talvez, quem sabe até mesmo isso era uma pregação. Talvez não era uma carta. Porque sabe, eu estou falando carta aqui porque acredito até mesmo que aí na verdade era o que Paulo mesmo estava falando para eles. Então Paulo está dizendo aí, pregando, ministrando, exortando, ensinando, de que tanto eles quanto nós devemos nos inclinarmos para as coisas do alto, para as coisas do Espírito, para que assim a gente possa e tenhamos e permitimos assim a nós mesmos de buscarmos a Deus um caráter que agrade a Deus, e não de uma forma em que nós devemos estar inclinados para a carne, mas que venhamos ser totalmente ao contrário disso, sejamos justos, sejamos entendedores para não perecermos, nós viemos buscar a Deus, ou seja, tudo isso ao contrário agora é para nós. Não há temor de Deus diante dos olhos, ou seja, olham para o pecado, fornicações, não há temor de Deus diante dos olhos. Então vocês eu estou parecendo isso aí, eu acho que é eu. Quando eu vou na rua ali, eu vejo uma menina assim, eu não me aguento. Quando eu vou em tal lugar, eu vejo alguma coisa assim, eu não me aguento, vou lá olhar, eu olho assim. Mas não é errado fazer isso, né? Não, porque certamente isso é uma atitude de quem teme a Deus. Qualquer atitude que faça com que você pense agora que com os seus olhos não há temor de Deus diante dos seus olhos. Certamente esta carta foi escrita aos romanos. Mas nós estamos entendendo porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. No próprio livro de Romanos, capítulo 8, 5, nós lemos isso também, ó. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então nós estamos entendendo aqui a diferença entre carne e Espírito. Então você consegue agora até mesmo se analisar se você está na carne ou no Espírito. Eu, você, nós. Mas eu não tenho nada disso, irmão. Graças a Deus, sinceramente não tem. Ótimo. Ótimo. O salário do pecado é a morte. Se você se reconhece que está indo bem, continue, porque a luta contra os principados e potestades que nós estudamos na nossa agora, o último tema sobre referente à natureza humana, né? O último áudio, vídeo daqui da playlist, o último vídeo anterior, nós conversamos no último tema sobre a natureza humana, sobre essa questão, né? Que nós temos que seguir o caráter de Jesus. Nós temos que agora ter o caráter de Jesus. Então, tendo o caráter de Cristo, certamente nos torna, assim, cristão. O que nos torna cristão é o caráter de Cristo, ao ponto de ver em Cristo em mim. Aí eu sou um pequeno Cristo, vamos supor assim, um filho de Deus, filho de Cristo Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso grande, único pastor, nos tornou cristão, porque o pastor ensina. E a ovelha, que é a ovelha, obedece a ordem do seu pastor.
Então, se Jesus é nosso pastor, se Cristo é meu pastor, e ele me reconhece como sua ovelha, ele pode dizer que eu sou cristão, porque essa ovelha faz parte da propriedade dele. E se eu sou da propriedade de Cristo, eu sou cristão, porque Cristo é um sobrenome, vamos dizer assim. Se Cristo quiser me dar um nome, o sobrenome pode ser cristão, pode ser salvação, pode ser promessa, pode ser aliança, mas não pode ser carnal. Não pode ser ímpio, não pode ser gentil, não pode ser pecador. Estes sobrenomes é dado para os que são do mundo. E isso faz nós nos analisar e nos questionar e nos examinar a saber nós se somos de fato cristão ou se somos do mundo. Novamente, quem é de Cristo tem o caráter de Cristo. Então, venhamos examinar cada um a nós mesmos. Cada um examinando a si mesmo. Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Vamos ler? Efésios capítulo 2, versículo 3. Está escrito: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha como é que a gente era, né, irmãos? Olha como é que a gente era antes. E o que quer dizer isso? Vontade da carne e dos pensamentos? Pensamentos pecaminosos, né? E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Dizer que nós éramos assim, né? Dizer que nós éramos assim. Nós éramos filhos da ira. Olha só. Nós éramos filhos da ira. Vamos continuar? Vamos lá também em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim. Vamos ler. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as ofensas. Essa parte é muito forte, muito tremenda, olha. E quando vós estáveis mortos nos pecados, olha o que diz: Cristo nos vivificou juntamente com ele, perdoando as nossas ofensas. Quanta gente aqui ofendeu o seu próximo, ofendeu seus parentes, seus familiares, ou quantas pessoas você fez coisas absurdas, ofendendo na mente, nos pensamentos, nas agressões verbais, agressões até mesmo misericórdia, mas agressões físicas, pessoas até que já cometeram até assassinato, pessoas que cometeram pecados horrendos, mas está dizendo que vai perdoar todas as nossas ofensas, todas, Cristo perdoa todas as nossas ofensas. Que é isso? Sim, porque para perdoar significa que nós recebemos o perdão. Certamente é porque o arrependimento foi verdadeiro. É por isso. Que Deus maravilhoso. Então, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente porque ela não conhecia o Evangelho, ela é perdoada. Que nós estamos aprendendo aqui, porque antes estavam os mortos. Então, antes, não é quem já conhece. Aqui está falando para antes. Por isso o perigo de a pessoa, depois de conhecer, querer fazer coisas, né, que vai desagradar a Deus, porque nós já não somos mais filhos da ira como antes. Agora nós somos filhos da promessa, a promessa de vida eterna, a promessa de que Ele foi preparar um lugar para nós e virá nos buscar. Nós somos filhos da promessa. Então nós não podemos mais viver uma vida errante, mas uma vida de obediência e de caráter de Cristo. Então nós vamos agora entender que nós somos vivificados junto com Ele no dia que Ele ressuscitou. Se Ele vivificou no terceiro dia,
Agora, e junto com eles no terceiro dia, nós também fomos ressuscitados. Com ele no terceiro dia. Porque ele é como se fosse a vida sobre o pecado. A vida sobre a morte. Nos perdoando todas as ofensas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos até aqui. Nós vamos dar sequência à próxima aula, no número 2, aqui na sequência dessa playlist. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quero convidar vocês para estarmos em oração agora. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Lembrando aqui o pessoal, aos irmãos, irmãs, família em Cristo Jesus aqui no Telegram, na evangelização. Lembrando novamente, você pode estar encontrando nós, nos encontrando e nos reunindo, se reunindo, na verdade, junto conosco aqui no Telegram, através aqui na descrição do vídeo, onde tem aí o link aqui da evangelização. É muito além de um grupo aqui, é um ministério evangelístico, onde nós nos reunimos para fazer o que estamos fazendo aqui, de falar da palavra de Deus, nos auxiliar, nos ajudar. E te convidamos a estar conosco aqui, você que já faz parte, compartilha, você que já conhecia aqui, mas deu uma afastada, volte, esteja conosco, Jesus está voltando. Você que chegou até aqui, essa aulinha, e tem se esforçado, continua se esforçando. Não sabemos até quando, até onde o YouTube vai permitir, a plataforma do YouTube permitir, nós ainda falarmos do Evangelho. A perseguição religiosa já começou. E nós estamos tendo ainda essa oportunidade de juntos aprendermos mais. E novamente, o verdadeiro foco, o verdadeiro sentido e motivo é que nós vamos estar assim, estando alicerçados na rocha. Ou seja, não vamos nos desviar do caminho, não vamos desviar da fé. Não vamos negar Jesus. Vamos continuar firme. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por cada irmão, cada irmã que pôde estar aqui, Senhor, nesta noite. Pai, aqui no Telegram, neste ensino, nesta aulinha, aqueles que vão estar ouvindo também essas aulinhas, seja qual for a hora do dia ou da noite. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um, cada ouvinte. Ó Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso, Deus de honra e Deus de glória, Deus de majestade, Deus de poder, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus santo, Deus poderoso, Elohim, El Shaddai, Adonai. Obrigado a Deus por essa rica oportunidade de termos aprendido um pouco mais da Tua palavra, ter nos alimentado. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor proteja, abençoe todas as famílias. Que esta pessoa, Pai, que está participando aqui, Senhor, dessas aulinhas, seja salvo, esta pessoa e a casa, a família dela. Que este irmão, esta irmã, esta alma, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, ó Deus vivo, Deus poderoso, sejam salvos, que nenhum se perca. Prepara eles, Pai, nos prepara, Senhor, para a salvação, para o arrebatamento. Eu entrego, Senhor, as nossas vidas, nossas almas em Tuas mãos, e peço ao Pai que o Senhor nos guie pelas veredas da Tua justiça, e prepare, Senhor, dia a dia o caminho da nossa salvação, que é o nosso amado Mestre Jesus. Nos prepare, Senhor, neste caminho. Prepara, Senhor, este caminho para nós dia a dia, através do Teu Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor Jesus, a estarmos cada vez nos enchendo de graça, conhecimento, de valor em valor, caminhando e seguindo com Cristo Jesus para a morada celestial. Pai, que nós venhamos ser salvos, verdadeiramente é o que eu te peço, com sinceridade. Peço ao Pai que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui da evangelização. Eu apresento as nossas vidas a Ti, Senhor, e agradeço, Pai, mais uma vez por essa rica oportunidade. E todos juntos oramos a oração que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade,
assim na terra e também no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. Assim também nós perdoamos aos nossos devedores e ofensores. Mas não nos deixes cair em tentação, ó Pai. Livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória, para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seus pensamentos, seus planos, conforme o querer e a vontade do Senhor, e que Deus te conduza à vida eterna. Venhamos todos caminhar em direção à salvação. Com Cristo Jesus, nós somos vencedores, mais que vencedores. Que a glória de Deus Pai, Deus de paz, que a graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sobre a vida de todos nós. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu do seu Filho
vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa